Daí, galera, beleza? Vamos fazer a reação aqui, galera, da entrevista com o Abel Ferreira depois desse jogo violentíssimo entre Palmeiras e Botafogo. Que virada, hein? Vamos ver o que ele vai falar hoje. Siqueira do UOL. Depois de um jogo desse, o que dizer, né? Você já conseguiu identificar por que o Palmeiras conseguiu essa virada tão espetacular pelo placar, pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no Boa segundo, né? pergunta. Você, inclusive, volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, né? Porque o John Textor saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o presidente da CBF e tal, pedindo até a renúncia do presidente Edinaldo. Eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite. Tinha que ter expulsado o Rony também, né? Três perguntas. Dois pesos, duas medidas. Falar do Textor, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central, o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres é que sabem o Boa que é ser mãe. resposta, não falou só do jornalista. Sentem. Boa resposta. E portanto esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. Que legal. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe Boa. o que é que eu penso sobre ele como presidente e entendo perfeitamente. São momentos muito duros. Eu também já perdi de virada, já fiquei fora de duas semifinais da Libertadores. E entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos, com o Boca Juniors não conseguimos. Não fizemos 4, fizemos 5, sendo que um estava fora de jogo. A primeira parte não correu bem. Fora do jogo foi um impedimento. Por isso é que eu não fiz alterações, porque o nosso encaixe defensivo, o Botafogo, nós sabíamos que eles jogavam com dois médios, com o Carlos Eduardo mais próximo do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os dois pontas e o Tiquinho e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início. Nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro nem do lateral deles, e portanto isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador. Mas a forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo é uma transição do adversário, o segundo golo é um escanteio e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento do lado esquerdo do Rios, vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem a nossa falta de equilíbrio nesse momento. Boa. E respondendo à terceira pergunta, Boa. não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não. Só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. É verdade, a expulsão, eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada e depois transformou-se numa expulsão. Nem ele concordou com a expulsão. Nem ele concordou com a Eu já expulsão. apanhei muito do STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu e tiveram não a mesma penalização do que eu.
Mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. Boa. Bel, boa noite. Seguindo essa linha que você disse que só tem uma equipe que é possível fazer isso, muita gente já descartava, talvez muitos torcedores, rivais, descartavam o Palmeiras na briga do título. Essa partida de hoje, pela forma que foi, não só os 3 pontos, mas tudo que construiu a história do jogo de hoje, coloca o Palmeiras na briga pelo título ou o Palmeiras nunca esteve fora da briga do título? Eu não vou alterar aquilo que disse há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não vou alterar. Nós vamos procurar fazer os nossos jogos. Temos saídas muito difíceis. Hoje era muito difícil. Jogámos em casa agora outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão... como eu agora conheço, em cima dos 3 anos que tenho aqui, sabe que cada jogo é de tripla. E, portanto, é um jogo de cada vez, não vou mudar o discurso, entendo o que vocês vão dizer. Os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras, não é? Os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto, que depois influenciam as nossas massas, que depois, por sua vez, criticam os jogadores, criticam o treinador, mas é assim. Mas pronto, o que nós temos que continuar a fazer é isto, é perceber que não vamos ganhar sempre, mas esta atitude, nem contra o Boca, nem contra o São Paulo, quando perdemos na Copa do Brasil, e portanto também perder para aquele que foi campeão é sinal que tudo fizeram e que nós saímos da competição pelo campeão, que o São Paulo foi o São Paulo que foi campeão. Portanto é um jogo de cada vez, foi um jogo... que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Grande jogo. Nós já até nos treinos, nós acreditamos que é possível virar jogos de 6-0 para 8-7, e portanto isso depois passa pós jogo, e foi um jogo, como te disse, que nos correu bem, conseguimos marcar muitos golos, ao contrário de outros jogos que, por exemplo, por muito que nos queiram criticar quanto ao Santos, a mim... Galera, para você que assistiu o jogo, o Palmeiras forçou o tempo todo chuveirinho. O Endrick conseguiu uma hora driblar a galera e fazer o gol, chutou de fora da área. Daí que o time foi se achando, mas toda hora no chuveirinho. Minha responsabilidade como treinador é fazer a análise, não em cima do resultado, mas das oportunidades que nós falhamos. E, por exemplo, contra o Santos perdemos o jogo e não devíamos ter perdido esse jogo. E perdemos porque não fomos capazes das 4 ou 5 que queríamos fazer gol, e hoje fizemos, só na segunda parte, 5 golos. Né? Sendo que um estava fora de jogo. Boa noite. Queria falar um pouco sobre esse lado emocional, né? Quando o Endrick faz o primeiro gol, ele vira para os companheiros e fala: me dá a bola, eu quero a bola. O que isso representa? O que isso te mostra como treinador, quando você tem um jogador de 17 anos assim, o elenco que de algum jeito não desistiu? Isso é o que mais me enche de orgulho desta equipa, mas não é de hoje, é de sempre. Embora nem todos pensem da mesma maneira que eu, e tenho esse direito, esta equipa, no meu entender como treinador desta equipa, que eu os vi treinar, ela nunca faltou inspiração, faltou qualidade técnica, mas entrega e esforço nunca faltou nesta equipa. Eu nunca cheguei ao final de um jogo que dissesse à minha equipa, que às vezes digo: hoje não ganhamos porque vocês não entregaram o que podiam, vocês não se esforçaram, nunca. Às vezes acontece estarmos menos inspirados. Falando do Endrick e da equipa, esta é uma equipa que tem uma mistura, eu também já vos disse, entre experiência e reverência. O Endrick, como todos os outros, começou muito bem o ano, passou um período muito mau, que alguns de vocês até o queriam colocar na equipa B, não é? Alguns jornalistas disseram ele devia ir para a equipa B, porque ainda é muito jovem. Só que um treinador como eu, que tem 44 anos, que veio de uma das melhores formações do futebol do mundo e que passou em todos os clubes onde passou, teve sempre jogadores à sua disposição. Os clubes ganharam, é verdade, a comissão técnica do Abel, noutros clubes não ganharam títulos, mas os clubes ganharam muito dinheiro por aquilo que foi a nossa atenção aos jovens, de os puxar para a equipa principal e no devido tempo, o que eu lhe chamei aqui o tempo de Deus, deixá-los entrar no jogo, deixá-los errar, tirá-los, metê-los outra vez, e assim se faz o crescimento de um jogador. Boa. E não é por acaso que o Real Madrid, os olheiros do Real Madrid são competentes.
Agora estamos a falar, mais uma vez, nós estamos a falar de um miúdo de 17 anos, que ainda não é maior de idade, que tem oscilações, mas é sempre bom porque esta mistura entre a irreverência deles, dos mais jovens, e da experiência dos mais velhos, dá nesta mística. E eu disse-lhes, ao intervalo, disse-lhes duas coisas. É impossível fazermos pior do que esta primeira parte, portanto, a segunda parte nós vamos melhorar seguramente, e era fundamental nós entrarmos, fazermos um golo para tentar entrar no jogo. E correu tudo bem, fizemos um golo, fizemos logo a seguir outro, mas estava fora de jogo. Logicamente que o nosso adversário com -1 nos criou ainda mais vantagem, as substituições também foram no sentido sempre de ir arriscando e ao contrário de outros jogos que podíamos ter ganho, esta última bola, por exemplo, do Murilo que entrou, o Rony teve 2 contra o Boca para fazer o 2-1 e nós não conseguimos fazer, e o futebol é assim mesmo, o futebol é mágico por isto mesmo. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp do Antenados na jogada. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que deu tão errado taticamente no primeiro tempo, porque você falou que a questão tática é treinador, mas o Palmeiras teve 2 finalizações contra 15 do Botafogo. Apesar de ter tido mais posse de bola, o Botafogo poderia ter feito, além de 3, uns 4, 5 no primeiro tempo e não fez. Então, o que deu de tão errado? Foram os 3 zagueiros que você colocou? O que deu de tão errado no primeiro tempo? Como essa pergunta é tão acertada, eu vou-te dizer para tu ficares a saber tanto como eu. Faltava só um dos nossos laterais desfazer da linha de 5 e bater no lateral deles. Só isso que faltava. Foi a única alteração que eu fiz da primeira para a segunda parte. E na primeira parte ficaram os nossos 2 laterais agarrados aos pontas deles. E o resultado da minha comunicação é aquilo que eu vejo em campo. Portanto, o que eu lhes disse não foi interpretado, então eu parto do princípio que a responsabilidade é minha. Portanto, foi isso que nós trocámos na segunda parte. Eles não entenderam o que ele falou, ele está dizendo. Se calhar a falar no português do Brasil, porque eu acho que eles não entenderam aquilo que eu disse, mas a responsabilidade é minha, porque é tático, e tático é minha. E é verdade que só fizemos essa finalização, mas tem a ver com a forma como nós defendemos. A forma como defendemos influencia a forma de atacar, e a forma de atacar influencia a forma de defender. Estão as duas interligadas. E, muito honestamente, ao final da primeira parte, o resumo que eu fiz foi: eu não ajudei os meus jogadores com a ideia que eu tinha. Então o que nós fizemos foi corrigir e ser muito claros e específicos naquilo que queríamos na segunda parte. E eles fizeram e correu tudo bem. Abel, boa noite, bom revê-lo. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Abel, eu estava em transmissão e observava você quando a sua equipe tomou os 3 gols. Aí eu lembro que o narrador falou: Gil, e o Abel? Eu falei: o Abel está olhando para o campo, pensativo, mas eu não consigo, Garcia Júnior, da Rádio Sonora, né? Não consigo dizer para você o que está na cabeça do Abel, porque eu me colocando no lugar dele, eu não sei, eu estaria perdido, porque eu não sei o que fazer no vestiário, tomando de 3 gols no primeiro tempo, vendo o Botafogo jogar um futebol tão primoroso como a gente está vendo. Você já falou, né, que comentou com eles, e aí eles reagiram, mas assim, como que é? Você está vendo o seu time perder de 3, vendo uma equipe perder 2 gols claros, que o Botafogo perdeu, poderia ser 5 no primeiro tempo, e você, aqui dentro, conseguir ir lá dentro e falar: poxa, a gente tem que virar. Dá para sintetizar para a gente, ou dar uma luz para que a gente consiga compreender, porque foi mágico, cara, o seu time hoje. Parabéns. Foi mágico. Se perguntar aos jogadores, eles vão dizer que eu utilizei essa palavra. Eu utilizei a palavra essa mesmo, mágico. Com toda a sinceridade, se fosse na segunda parte, eu não ia conseguir fazer nada. Se fosse na segunda parte, íamos morrer todos abraçados. 3, 4, 5. E você pergunta-me assim: mas isso é normal de acontecer? Se nós nos lembrarmos do Barcelona, que ganhou 3-0 ao Liverpool, e a seguir foi tomar 4 de virada em casa deles, Barcelona do Messi. Barcelona do Messi. E levou 4. Portanto, quando as melhores equipas do mundo também entram nessa espiral negativa, não há... ou nós conseguimos fazer uma pausa, que no futebol muitas vezes não há uma pausa para dizer: ei, calma, temos que corrigir isto, isto e isto. Ou então vamos, naquele momento, eu na primeira parte, se não houvesse intervalo, eu não tinha como ajudá-los. A única forma de os ajudar é desconto de tempo, paragem, tático. É isto que temos que fazer para não andar a correr atrás do adversário, porque nós não conseguimos encaixar na marcação do adversário. O adversário estava fluido porque nós não estávamos a conseguir encurtar, quer na pressão, quer reduzir espaços para eles poderem ligar o jogo, e na primeira parte eles foram
muito melhores que o Palmeiras, aproveitaram os nossos erros. O terceiro golo é a imagem. O terceiro golo é a imagem da desinspiração da nossa equipa. Você vira o terceiro golo e vai dizer, esta não é a minha equipa. Estes não são os meus jogadores, mas naquele momento eu não conseguia, se eu pudesse, se fosse no treino, eu parava o treino, junta aqui. Foi, graças a Deus que foi na primeira parte e deu tempo para... Eu não sabia se íamos ganhar o jogo, mas o que eu lhes disse foi, nós na segunda parte temos que ganhar este jogo. A segunda parte nós temos que a ganhar. Se ia ficar 3-1, 3-2, a segunda parte nós tínhamos que a ganhar. Isto foi o que eu disse aos jogadores ao intervalo. E fazer esta pequena correção porque eu senti que eu não conseguia ajudar os jogadores, eu senti que a ideia que nós tínhamos defensiva, os jogadores não interpretaram porque eu não fui capaz de lhes dizer aquilo que eles tinham que fazer. Deixar claro que então, ao intervalo, voltei a reforçar aquilo que tínhamos que fazer e, como disse ao teu colega, foi só desmontar um dos jogadores da linha de 5. Foi o que nós fizemos para tentar criar ali mais pressão e depois fazer logo um golo aos 5 minutos, o adversário fica... E depois o segundo golo, fora de jogo. Eu senti um momento destes contra o River Plate em nossa casa. Alguém se lembra da meia-final? Eu lembro-me, eu disse, chegou uma altura que comecei a rezar, meti a mão no bolso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, não é? E foi 3-0 o primeiro jogo, não é? E depois houve um golo, foi um golo deles, foi ao VAR anulado. A seguir a última jogada, a bola bate no poste, sei o quê. O futebol é mágico, como disseste. O futebol tem coisas que... Eu quero controlar tudo no futebol, mas é impossível. O futebol tem coisas aleatórias, tem coisas que tu não controlas. A expulsão do zagueiro do Adrielson nem tem a ver com a minha responsabilidade, nem com a responsabilidade do treinador deles. São contingências do jogo que influencia, claro que influencia, ajudou-nos e muito jogar com uma equipa com menos um. E aí, galera, beleza? Eu deixei aí as melhores partes aí. Pô, eu achei coerente essa entrevista dele. É claro que é muito mais fácil dar uma entrevista depois que ganhou. Mas aí, ó, se inscreve no canal aí, ó, deixa o seu comentário aqui o que você achou desse jogo espetacular do Palmeiras aí e Botafogo. Eu achei que foi sacanagem de ter que expulsar o Rony também, mas foi um jogo mágico e que vai ser lembrado pra sempre, beleza? Se você gosta de vídeos assim, se inscreva no canal, ative o sino, porque aqui você vai ver vídeos assim todos os dias. Valeu!